Obrigada, Senhor. Podemos sentar e vamos compartilhar a palavra nessa noite. Domingo passado nós estivemos falando na primeira semana em que continuou, a primeira semana depois da ressurreição de Jesus. E nós estivemos vendo como a incerteza tomou conta do coração dos discípulos. E como foi tão importante durante aquela semana que Jesus fosse aparecendo, as aparições de Jesus durante aqueles primeiros dias foram cruciais para que eles voltassem a acreditar, que a sua fé começasse a criar raízes, começasse a ficar uma fé madura. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós temos um tipo de fé. Mas na medida em que nós vamos conhecendo nosso Deus através da figura de Cristo, através do Filho e daquilo que Ele nos ensinou como filhos de Deus, a obediência, nós vamos então conhecendo o Pai, conhecendo o coração de Deus também, e nós vamos também tendo essas aparições. Jesus vai se aparecendo a nós, Ele vai se apresentando a nós figurativamente. Estou falando, daqui a pouco você não vê como os discípulos viram Ele com esses olhos, mas nós vemos Jesus em todas as coisas que nos rodeiam, nas pessoas, nas situações, na voz de misericórdia de uma pessoa que chega a nós e nos dá uma palavra que a gente está precisando naquela hora, através de um louvor. Nós temos tantas maneiras de enxergar Jesus na nossa vida. É uma coisa tão, quando nós temos essa conexão, nós temos facilidade em enxergar a voz do nosso amado. E essa voz nos diz todos os dias que nós somos amados. E é isso o que vai solidificando a nossa vida de fé. Nossa vida vai ficando madura. Nós vamos amadurecendo. Nós já não estamos no jardim de infância. Nós já não somos aqueles crentes que precisam ser afagados, mimados, explicados. Nós vamos crescendo em maturidade e as coisas vão mudando. Nós vamos ficando firmes, começamos a levantar voo. E o nosso voo precisa ser, na época de maturidade espiritual, o nosso voo precisa ser de águias. Nós precisamos ter essa lucidez, esse olho que a águia tem quando ela voa, que enxerga a presa de longe, nas alturas. Nós precisamos ter isso quando nós temos a maturidade de Cristo. Porque quando nós temos maturidade cristã, nós já conhecemos quando o inimigo vem de longe, abrir aquela porta da maldade. Quando ele vem de longe, nós conhecemos, dizemos, isso aqui é tu, e eu te conheço. Então, eu quero te dizer que eu sou amada de Deus. E por ser amado de Deus, eu te repreendo em nome de Jesus. E nós colocamos as coisas, vamos colocando as coisas no lugar que elas devem estar. E essa segunda semana, quando nós falamos de maturidade, porque estamos falando de uma trajetória que os discípulos que se tornaram apóstolos precisaram fazer. Eles precisaram amadurecer a sua fé. Eles precisaram experimentar isso em todos os dias da sua vida, numa caminhada que não tinha como voltar mais para trás. E é isso que Cristo nos convida. Quando nós começamos a conhecer a Jesus, Ele nos convida a que a gente tome essas decisões e que nós venhamos a amadurecer a nossa fé. Nossa fé não pode ser a mesma. Quando nós dizemos assim, minha fé é a mesma que eu tinha quando comecei no Evangelho, eu não posso afirmar isso. Minha fé não é a mesma. Minha fé não é a mesma. Minha fé no início desistia em qualquer coisa me fazia desistir, qualquer coisa me fazia duvidar, qualquer coisa me fazia descrer das coisas que Deus tinha planejado para a minha vida. Mas quando eu começo a amadurecer a minha fé, eu começo a mudar minha ótica e minha percepção espiritual, e eu começo a ter outra percepção. Isso se chama maturidade. A igreja precisa amadurecer. Nós, como cristãos, precisamos maturidade, igreja. Não tem como, nós ficamos todo o tempo tomando suquinho, leitinho,
comendo papinha. Nós precisamos amadurecer, precisamos ser maduros. E eu penso que na segunda semana que seguiu a ressurreição, eles estavam sendo preparados. A igreja, que ia se tornar igreja, que naquele momento começava a tomar forma, eles começaram a se preparar para um tempo que viria 40 dias depois, que era a vinda do Espírito Santo. Então, até lá, Jesus foi preparando o coração deles. Jesus foi falando com eles. Jesus teve um tempo especial com eles. Então, eles começaram a ter outra revelação. E uma das coisas que nós precisamos olhar quando Jesus se revela na nossa vida é a nossa culpa. Porque a primeira coisa que nós sentimos quando nós viemos ao Evangelho e nós começamos a conhecer a Deus, nós temos uma sensação de culpa que nós não sabemos explicar. Talvez você diga: não, eu não me sinto culpado por nada. Hoje em dia nós ouvimos muitas pessoas muitas pessoas dizem assim quando falam das suas vivências. Elas dizem assim: eu não tenho nada para me arrepender. Tudo o que eu vivi foi muito bom. De nada me arrependo. Eu penso assim, a pessoa tem que estar meio maluca para dizer um negócio desses, né? Porque quantas bobagens a gente faz que a gente se arrepende. Quantas coisas a gente fala. Nem precisa nem no passado. Quantas coisas nós falamos hoje. E que bate aquela... Não tinha que ter dito. Isso se chama culpa. E eu quero que a gente abra a nossa Bíblia. Perdão, temos ali a... Está funcionando? Temos ali a passagem que nós vamos ler hoje. Eu quero que todos nós acompanhemos, porque a gente vai fazer uma reflexão sobre essa passagem que está em Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 8. E diz assim: portanto agora já não há condenação. Paulo escreve à igreja em Roma, diz assim, e fala aos crentes lá daquela igreja, diz assim: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém? Quero que você entenda o que nós estamos lendo. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador. Jesus veio como homem, ok? Como oferta pelo pecado. Ele envia Jesus como homem para se sacrificar, ser como uma oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, todos os pecados, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada. E Paulo começa a explicar o que é a carne e o Espírito. Muito fácil. Não é aquela costela que você come no domingo, ok? Não é aquela costela, é outra carne que Paulo está falando aqui. Diz assim, ó: quem vive segundo a carne... Alguns começaram a se costela, alguns começaram a babar ali. Eu já vi o Júnior ali, já perturbou os pensamentos. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Amém? A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Nem pode fazê-lo, é impossível se submeter a Deus perante a lei, através da lei, por aquilo que a lei diz que nós precisamos fazer. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Amém?
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Amém? Alguns ficam, será? Mas se, é a Bíblia que está falando. Não sou eu que estou inventando. Estou lendo a palavra. Mas, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Oh, glória! Aleluia! Até aí a palavra do Senhor. Nós entendemos quando lemos essa passagem, fica tão claro. Eu não sei como alguém pode ler as Escrituras e dizer assim, pastor, não entendo nada o que fala lá. Porque está tão claro. Como podemos ter confusões em relação a isso? Romanos 8 nos diz, e todo Romanos está baseado numa só coisa, Paulo tinha uma coisa em mente quando escreveu essa carta: nenhuma condenação em Cristo. Não diz menos condenação, nós temos menos condenação. Diz nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo. Nenhuma. Não temos mais condenação. Se Deus Pai não condena seu Filho, então Ele não pode condenar aqueles que estão em Cristo Jesus. Então eles não estão, não serão e não podem ser condenados. De nenhuma maneira. Cristo está em nós pelo Espírito e nós estamos em Cristo através da nossa fé. Então se trata não de algo que nos contaram, de uma história que nós estamos convencidos que alguém nos fez uma lavagem cerebral, como algumas pessoas dizem por aí. Não, se trata de uma posição em Cristo Jesus, que foi conquistada pela cruz do Calvário e o sacrifício de Jesus naquela cruz. É a posição que Deus nos deu através do seu Filho. Nós estamos em outra posição como seres humanos depois que Jesus morreu naquela cruz. Nós estávamos em uma posição de morte e pecado, estávamos sendo regidos pela lei de Deus, que era justa, sem dúvida, e era e será justa. Mas quando Jesus morre na cruz, nós passamos de uma posição de mortos e totalmente julgados por aquela lei a vivos em Cristo, crucificados em Cristo, redimidos em Cristo, perdoados em Cristo. Nós temos outra posição quando Jesus morre naquela cruz. O que era, e toda a carta de Romanos é sobre essa posição que Cristo nos deu. Porque diz que não há condenação para nós, não há separação. Deus jamais vai nos deixar por qualquer... Deus simplesmente não vai nos deixar, como algumas pessoas dizem, Deus me abandonou. Isso não existe. E não há derrota para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala aos romanos. Não há condenação, não há separação e não há derrota. Amém? Nós podemos crer nisso, igreja, porque isso é palavra de Deus para nós e ela é viva. E ela é eficaz. Então, a obrigatoriedade da lei, aquilo que a lei não conseguiu, a obrigação da lei do Antigo Testamento, dos 10 mandamentos, não farás isso, não farás... Tudo aquilo que a lei proibiu, tudo aquilo que a lei nos subjugou como raça humana. Ok? Jesus fez uma só vez e para sempre, através do seu sacrifício. Então a lei pode fazer muitas coisas. Ela pode nos guiar, a lei é boa para nos guiar, certo? Porque quando nós lemos não matarás, ela está nos dando um guia, ela está nos dando uma noção do que está errado. A lei pode servir para nos guiar, ela pode nos ensinar e nos falar sobre o caráter de Deus, mas ela não pode nos dar energia. A lei não pode dar energia à nossa carne e ela não pode também dar-nos o poder de fazer o que é certo. É como se eu olhasse, é simples, nós não faremos, talvez até não faremos as coisas porque temos medo, mas isso não refletirá a mudança do nosso caráter, de ter prazer em fazer o que é bom. É diferente.
É diferente quando nós somos obrigados a fazer algo porque nos obrigaram, do que fazer algo porque nós gostamos de fazer e temos prazer em fazer aquilo porque nos agrada. É isso que Jesus veio fazer. Então, para dar um exemplo prático daquilo que eu estou falando, que de repente não ficou claro ainda. É como se, por exemplo, eu sei que salada é bom para a minha saúde, certo? É bom ou não é? Alguém se atreve a dizer aqui que não é bom? Tira a batata, né? Tira a salada de batata. Aquela salada verde com isso, sabe? Aquela salada rica. Aquela salada que nós olhamos e, como dizia meu pai, as vitaminas estão pulando. Nós sabemos que salada é bom para a nossa saúde. E eu tenho duas opções. Quando o médico me diz, precisa mudar hábitos alimentares. Você sabe que aquilo é necessário. Vai ser bom para ti. Tu precisa. E tu vai fazer isso por obrigação. Tu vai fazer por consciência e obrigação. Eu sou obrigada a comer salada. Eu nem vou pedir que alguém levante a mão quem gosta de comer salada aqui. Porque deve ser poucos. Levanta a mão aí. Quem gosta de comer salada? É a metade. Agora eu pergunto. Já nasceram comendo salada e gostando? Essa é outra pergunta. Quantos já nasceram comendo salada e gostavam? Diziam para a mãe, eu quero uma salada. Quando chegavam no super, batiam o pé. Eu quero uma salada, mãe, me compra um brócolis, me compra uma alface. Já viram isso acontecer? Porque eu ainda estou para ver. Poucas crianças, de 10 tiramos uma. E aí você diz, meu filho vai ser diferente. Aham. Pois é, nós educamos os nossos filhos comendo coisinhas legais, saudáveis, sem açúcar, sem Coca-Cola, sem isso, sem aquilo. E quando eles chegam lá aos 10, 11 anos, dizem, não quero mais comer isso. E vão se esconder da gente para comer qualquer bobagem. Minha filha ia para a escola com as frutinhas picadas, a mais velha. Frutinha picada, coisinha saudável. Ela chegava lá na escola, botava o que levava no lixo e fazia uma... Ela me contou, agora adulta, né? Me contou. Ela fazia uma como é que se chama? Coleta? Não, como é que se chama quando a pessoa pede um por um? Faz uma recorrida, né? com os colegas, pedindo merenda, porque ela dizia que não tinha levado merenda. E cada um dava um pouquinho, dava um copo de Coca-Cola, dava uma bolachinha recheada, entendeu? Ser humano. Então não diga, meu filho nunca vai fazer isso, porque seu filho vai fazer. Ser humano. Somos seres humanos. Então, é diferente quando eu crio um hábito de comer salada e eu começo a comer. Primeiro eu entorto o nariz. Me dá nojo disso, mas vou ter que comer isso para o resto da vida. Sério. Mas eu me obrigo, e eu vou indo. Chega uma hora que aquele hábito vira prazer. E eu tenho prazer de comer coisas boas. Você entendeu? Eu começo a gostar daquilo que eu achava que era ruim. Isso vai mudando aqui dentro. É isso que Jesus e seu poder na cruz fez com o ser humano. É isso que Deus tentou fazer e fez através de Jesus. Nós nos recusávamos a comer salada. A gente se recusava a saber o que era bom. Nós nem sabíamos o que era bom para nós. Mas Jesus veio nos dizer o que era bom. Dizer, confiem, o que eu estou apresentando é um plano muito bom para vocês. Vocês vão gostar, vai ser bom. Vocês não vão morrer, vai ser saudável para vocês. Vocês vão viver uma vida plena, abundante. Então nós começamos a conhecer Jesus e a ter os hábitos espirituais. E nós começamos a desenvolver disciplinariamente a nossa espiritualidade. E quando nós queremos ver, nós estamos com tanta paixão pelas coisas de Deus que nós fazemos as coisas por prazer. Nós decidimos o que é bom para nós porque temos o prazer de fazer as coisas corretas, não porque estão nos obrigando. Nós temos prazer nisso. Então foi isso que Jesus fez e que Ele ensinou os discípulos. Foi isso que Ele veio fazer, principalmente nos conectar com tudo o que nos faz bem e tudo o que é bom para nós e nos conectar com esse Deus com o qual nós tínhamos brigado. Estávamos separados. Por trás de uma lei, queridos,
uma lei de Deus, por trás de toda a lei, tem também uma proteção a nós mesmos em primeiro lugar. Você tem que entender isso, que toda lei tem um para quê. Eu não posso jogar lixo na rua, a lei diz que eu não posso jogar lixo na rua, todo mundo quebra a regra. Mas isso é um benefício meu, porque quando vem a chuva, o sofá que está lá no bueiro vai entupir todos os bueiros e nós vamos ter o quê? A chuva, a água vai subir e nós estamos tendo todo esse problema nas cidades de um escoamento terrível. Por quê? Porque as pessoas jogam seu lixo em qualquer lugar. Então, toda lei tem uma proteção sobre nós. Não é que Deus inventou as coisas porque Ele é um Deus que não nos quer, é um Deus sádico que que vocês têm que fazer as coisas assim. Não, é porque por trás de cada coisa que Deus nos propõe, há uma coisa boa para nós. Há algo que vai nos proteger de algo pior lá na frente. Então, a transgressão de uma lei nos traz a culpa. Toda vez que nós transgredimos uma lei de Deus para nós sentimos culpa. E o que levou Jesus à cruz foi a nossa culpa. Nós éramos culpados. Nós sentíamos a culpa. Nós estávamos vivendo na culpa. Jesus, na figura do Cordeiro imolado, nos redime dessa culpa. Ele vem para tirar de nós essa culpa. Então, mas aí nós perguntamos, culpa do quê? Da nossa transgressão. Já Adão transgrediu e algumas pessoas, na sua ignorância, dizem assim, mas foi Adão e Eva, o que eu tenho que ver com isso? Tem tudo a ver, meu filho. Você chegou aqui por causa de Adão e Eva, sabia? Alguém começou essa história lá. E nós estamos até aqui. E os nossos filhos seguirão à frente com o legado. Então nós trazemos no nosso DNA tudo aquilo que Adão e Eva fizeram ali e que foram passando aos seus filhos, até chegar até nós. Nós temos essa mania de duvidar das coisas de Deus. Nós temos essa mania de achar que podemos andar independentemente pela vida. Nós temos essa mania de nos separarmos das coisas de Deus. Nós temos essa mania de acreditar que aquilo que Deus planeja sobre nós não é tão bom assim. Portanto, todas as vezes que erramos conscientemente, nós vamos nos sentir culpados. Essa é a realidade. E a voz que está dentro desse DNA como criação divina vai tentar sempre nos conectar com a essência que é Deus. Então a culpa parece como um sentimento de arrependimento que surge quando fazemos algo errado, beleza. Mas a culpa também nasce do ideal que trazemos dentro de nós do que é certo e errado e que nós precisamos ouvir essa voz. Porque lá dentro nós sabemos o que é certo ou errado. Ninguém precisa nos dizer. Dificilmente nós erramos porque não sabemos o que temos que fazer. Geralmente nós sabemos muito bem o que temos que fazer. Então nós temos dentro de nós conceitos culturais, é claro, temos muita bagagem cultural, mas nós também temos aquilo que nós temos lá dentro de nós e que é genuíno, e que é Deus que colocou dentro do ser humano. Então a culpa pode ser, nós podemos sentir culpa por algo muito pequeno, como por exemplo quebrar uma dieta, aí a gente se sente culpado, né? Comemos uma bobagem, nos sentimos culpados. Mas também nós podemos sentir uma grande culpa por exemplo, matar alguém. Mas a culpa está sempre ali, não importa se é por algo grande, segundo nossos conceitos, ou algo pequeno, mas a culpa sempre vai estar ali. Então nós precisamos entender que o erro é inevitável. O erro é inevitável muitas vezes. Algumas vezes o erro vai ser inevitável. Nós vamos errar. O aprendizado é uma opção. Nós temos escolha de aprender com os nossos erros ou não. E crescer com os nossos erros se chama sabedoria. Nós temos a opção de crescer com os nossos erros e ficarmos sábios. Voar como as águias. Olhar além. Caminhar a passos largos. Fazer que a nossa vida espiritual seja frutífera. Então, quando nós erramos, nós precisamos fazer algumas perguntas a nós. E uma delas é, para que estou vivendo isso aqui? Por que estou vivendo isso?
E a outra pergunta que preciso fazer é: o que preciso enxergar que não estou enxergando ainda? Através desse erro. Porque alguma coisa nós não estamos enxergando quando erramos. Tem alguma coisa que nós estamos cegos. Ou não. Talvez Deus está falando há muito tempo com a gente que é teimoso. Então nós precisamos entender o que há por trás da culpa e como usar a culpa a nosso favor. Vocês sabem que a culpa, ela serve ao nosso crescimento. Eu classificaria a culpa de duas maneiras. Ela tem duas coisas. Ela tem duas maneiras que nos afetam. Positivamente e negativamente. Então, eu começo falando da culpa positiva, porque há um tipo de culpa que nos ajuda a fazer diferente. Há um tipo de culpa que nos ajuda a fazer outra coisa com os nossos erros. Eu vejo meus erros e os corrijo. Isso é uma culpa boa. Eu senti culpa, mas eu corrigi, eu olhei, não está legal, eu vou mudar. Até esse ponto, a culpa tem um lado construtivo e que vai nos ajudar no amadurecimento. Nós vamos amadurecer, nós vamos crescer em todas as áreas da nossa vida. E olhando assim, entendemos que a culpa, em certo sentido, ela não é uma inimiga nossa. Ela, até certo ponto, até uma amiga, quando nós começamos a prestar atenção nela. Por que estou me sentindo tão mal depois que eu gritei desse jeito? Por que estou me sentindo tão mal depois que eu falei aquelas palavras? Então, ela começa a ser uma mensageira. A culpa começa a ser uma mensageira que nos convida a refletir sobre nossa forma de agir. Como estamos agindo, nossas crenças, nossos relacionamentos. A culpa, de certa maneira, ela é boa, que a gente sinta um pouco. Porque sem a culpa não há arrependimento. Senão nós faremos que nem esses loucos que dizem: eu não tenho do que me arrepender. Minha vida, não tenho tudo que vivi, não tenho, me arrependo de nada. Para mim, como eu disse no início, uma pessoa que fala assim é louca. Porque a culpa sempre nos faz, quando nós estamos orientados pelo Espírito Santo, ela vem para nos trazer arrependimento. A gente se arrepende, a gente olha para isso e diz assim: não foi legal, eu não quero mais fazer isso, Senhor me perdoa, eu não vou mais praticar isso aí, não é legal. Agora, a culpa negativa, e hoje é noite de ceia, e eu quero que você reflita sobre isso. Porque a culpa negativa, ela é destrutiva. E ela acontece quando ela nos lembra todo o tempo os nossos erros. É algo que não nos deixar o passado para trás. Ela está sempre no passado. A culpa está sempre em coisas que aconteceram, que eu não devia, que eu devia, que eu tinha, que eu não tinha que ter feito, que eu tinha que ter feito, que eu tinha que ter falado, que eu não tinha que ter falado, que eu tinha que ter ido, que eu não tinha que ter ido. Está totalmente, constantemente, como uma fita tocando na nossa mente. Então, o que acontece? Pessoas tóxicas, que todos nós estamos rodeados. Ninguém pode dizer que não está rodeado, pelo menos por uma pessoa tóxica na sua vida, quando nós não somos as pessoas tóxicas, né? Mas pessoas tóxicas usam a nossa culpa para nos manipular. Elas são craques. Pessoas tóxicas são craques em farejar quando o outro sente culpa por algo. Então, quando isso acontece, a culpa vira sofrimento, que nos faz acreditar que precisaremos pagar para sempre pelos nossos erros. Então, muitas vezes, a culpa se refere não ao pesar que ela traz, mas ao desapontamento por não ser realizado o desejo de ser amado, reconhecido e valorizado. Então, há um sentimento que eu preciso fazer algumas coisas para que os outros vejam como eu sou bom. Mas, se conseguirmos fazer com que os outros pensem que somos bons, nos sentiremos melhores. E conseguiremos, então, mascarar toda a carga que nós trazemos através dessa culpa. Agora, eu pergunto, será que nós somos bons todo o tempo? Porque nós queremos que as pessoas pensem que nós somos bons todo o tempo. Certo? Nós fazemos de tudo. Nós até nos deixamos manipular pelas pessoas para que elas pensem que nós somos bons. Mas a pergunta que eu volto a fazer nessa noite: será que nós somos bons todo o tempo? Porque nós não somos bons o tempo todo. Nós erramos, nós falhamos.
Nós desejamos coisas que não deveríamos. Nós metemos os pés pelas mãos. Nós mentimos quando nos convém. Então temos a ideia errada de que Jesus morreu pelos nossos pecados até a nossa conversão. Jesus morreu pelos meus pecados, pastora, lá atrás, meus pecados, lá para trás. Só que isso é um engano. Jesus morreu para sempre pelos nossos pecados passados, presentes e futuros. Ele morreu por todos os nossos pecados, até aqueles que ainda não cometemos e que vamos cometer. E não adianta, nós somos humanos. Só que outras vezes seremos nós estamos falando de pessoas que nos manipulam pela nossa culpa. Mas outras vezes seremos nós a fazer com que os outros se sintam culpáveis através da nossa manipulação. Às vezes nós criamos situações para que os outros fiquem em dívida com a gente, sabe? Usamos situações que já existem para depositar no outro a responsabilidade dos nossos fracassos e do nosso sentimento de inadequação perante a vida. Nós vamos empurrando para os outros essa culpa. Tu tem a culpa. Tem pessoas que nos dizem, tu é o culpado porque está me acontecendo isso. Mas às vezes nós dizemos, tu é o culpado pelo que está me acontecendo. Às vezes as pessoas nos olham e dizem, tu é o culpado. E nós nos sentimos culpados. Mas tem vezes que nós olhamos para as outras pessoas e dizemos, tu é o culpado pelo que está me acontecendo. E nós nos tornamos manipuladores. Tem uma frase que é acreditada a Napoleão Bonaparte, eu na verdade não sei, mas acho que foi ele, parece que foi ele que falou, e ele diz assim, um estrategista militar, né? Tá. E ele disse assim, faz o outro se sentir culpável e dominará sua vontade. Olha só, tudo que há por trás da culpa. Quando alguém nos domina, nos fazendo sentir culpados por alguma coisa, e a pessoa sabe onde nos pegar, é uma maneira de dominar a nossa vontade. Nós vamos sempre nos submeter a que o outro quer que nós façamos, porque a gente se sente em dívida, de alguma maneira, com aquela pessoa. E olha, às vezes nós projetamos a nossa culpa às pessoas que mais amamos. Projetamos a culpa aos nossos pais têm a culpa, porque não nos amaram como deviam, porque não fizeram o que nós gostaríamos que fizessem, porque não nos deram atenção, ou porque nos sufocaram, ou porque esperavam de nós não sei o que e a gente não fez, e eles até hoje esperam que a gente faça alguma coisa. Nós culpamos os nossos pais por isso, porque foram exigentes, porque não foram amorosos. Nós temos uma lista comprida. Mas nós dizemos que amamos os nossos pais. Porque meu pai me abandonou, porque meu pai foi embora, minha mãe casou com outro homem, e eu tive que me ver obrigada a viver com aquela pessoa que não conhecia dentro da minha casa, me submeti à humilhação, e nós vamos dizendo a culpa é dela, a culpa é do outro, que não tiveram cabeça para criar um filho. Beleza. Eu não estou dizendo aqui que esse sentimento seja errado. É legítimo. É legítimo a gente se sentir revoltado. Mas eu faço uma pergunta, isso muda a nossa realidade agora? Isso muda? Não tenho visto mudanças. Enquanto eu culpei meus pais, não vi nenhuma mudança. Porque se ele tem a culpa, eu não posso fazer nada em relação a isso. A culpa é dele. Ele que tem que fazer alguma coisa. E nós vamos pela vida cobrando de todo mundo. Cobrando de pai, cobrando de mãe, cobrando de marido, cobrando de filhos, cobrando de patrão, cobrando de governo. Todo mundo tem a culpa. Olha, esse país, que os políticos são ladrões, que aquele não sei o quê, e nós vamos culpando as pessoas. E eu sempre digo assim, mas e o que isso muda a minha vida agora? Eu quero mudanças. Eu quero viver outra coisa. E isso depende só de nós, amados. Ninguém vai fazer nada por nós. E às vezes as pessoas até tentam fazer, mas nada vai mudar. A sensação está aqui dentro. O sentimento da culpa, o sentimento de inadequação está aqui dentro. Então, eu lembro, me vem agora
uma situação que, em certa oportunidade, nós estávamos conversando com o pai e com o filho. O filho e o pai estavam assim na nossa frente, almoçando conosco. E em determinado momento, o pai falou alguma coisa de filhos e alguma coisa em relação à sua vida, e o filho, na nossa frente, sem nenhum pudor, começou a acusar aquele pai. Olha só o que tu fez. Tu me batia, tu fazia isso, tu me exigia, tu era assim, tu era assado, e começou a expor todas as coisas do pai. E eu esperei que ele falasse, esperei, e por dentro orava, digo, Senhor, eu não quero ser a pessoa tóxica que manipula com sentimento de culpa, nem com botar um filho contra um pai ou vice-versa. Eu quero nesse momento abrir minha boca e poder dizer alguma coisa que preste, porque quando você não sabe o que falar, melhor não falar, certo? Melhor ficar quietinho. A Bíblia já nos diz, até o tolo passa por sábio quando fica quieto. Então eu disse, orei enquanto eles estavam ali, e o pai dizia, e o pai quieto ali, aquele filho acusando, falando. E eu olhei e disse assim, só um pouquinho, disse, eu posso te dizer alguma coisa? Tu me permite? Eu tenho autorização? Sim, pode falar. Diz, tu sabes a história do teu pai? Porque a acusação do filho era que o pai tinha sido muito exigente com ele, que tinha feito ele estudar e que fazia, obrigava ele a fazer as coisas, controlava a vida dele. E eu disse, tu sabe a história do teu pai? Claro que sei meu pai. E digo assim, tu sabe como era o pai do teu pai, teu avô? Sim, claro, um homem bom. Ah, é? Como é que tu sabe que ele era bom? Porque meu pai disse que ele era um homem bom. Ah, beleza. Eu vou te contar uma história que talvez tu não saibas. Tu sabia que teu avô bebia? Era alcoólico? Alcoólatra? Sim, sabia. Sim, meu pai me falou. E tu tens ideia do impacto que isso teve na vida do teu pai? Ter um pai alcoólico que caía na rua bêbado? E que virava chacota na rua, nos vizinhos, por beber? Tu tens ideia como impactou isso a vida do teu pai quando era criança, como tu? Tu tens ideia da falta que teu pai sentiu porque não teve aquele pai presente na sua casa, lhe dizendo o que tinha que fazer, lhe dando carinho, lhe dando atenção, querendo uma atenção do seu pai e não tendo? E aí ele, mas você que digo, pois bem, sabe o que teu pai fez com o exemplo que ele teve em casa? Ele talvez pensou, nunca na minha vida vou beber uma gota. E foi o que ele fez. E vou criar meus filhos com dignidade e respeito. E foi o que ele tentou fazer contigo. Ele tentou estar em cima, ser um pai presente. Aquilo que ele não teve, ele disse, eu vou dar de presente para os meus filhos outra coisa que eu não tive. Aí ele ficou assim quieto, não soube o que me dizer. Porque nós julgamos, mas nós não sabemos os contextos em que nossos pais, a dureza que os nossos pais viveram, gente. Como é que eu posso dizer que meu pai era um pai que não me abraçava, se ele também não recebeu nenhum carinho da mãe? A mãe, coitada, teve que criar 7, 8 filhos, sozinha. 4, 5 filhos sozinha. Como é que eu posso julgar essa criança que não recebeu carinho? E dizer, ele não foi um bom pai para mim, ele foi aquilo que ele deu, o que deu para ele fazer. Ele me deu tudo o que ele podia. E que bom que eu posso fazer de outra forma. Que bom que ele pode me dar uma base para que eu faça de outra maneira. Quando nós temos esse olhar sobre as pessoas, nós entendemos que nós precisamos sair do passado. E a culpa nos deixa no passado, queridos. Olha, hoje é noite de ceia. E eu posso lhe dizer que nós como pais, talvez como pais, você aqui está se sentindo culpado. Estou falando, você diga assim, eu me sinto assim. Porque eu errei, porque eu falei, porque eu dei umas palmadas. Eu vou dizer uma coisa, tu fez tudo o que tu poderia fazer de melhor. Não teve outro jeito. Tu não podia dar outra coisa, porque foi isso que tu recebeu. Agora, quando eu penso que o único caminho que Deus nos dá para sair dessa culpa é o perdão.
É o único caminho. É o perdão. Aliás, tem 2 caminhos para sairmos desse passado. E eu quero que nessa noite a gente tome essa consciência antes de nós participarmos da ceia. Porque Jesus veio nos ensinar isso. A culpa pode estar lacerando o teu coração nesse momento. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que há 2 caminhos através de Cristo para sairmos dessa culpa. É o perdão como número 1. Existe algo bem pior por trás da frase eu não consigo perdoar. Tem pessoas que nos dizem, eu não consigo perdoar, pastor, não adianta. Tem coisas bem pior. Ou alguém que diz, eu não consigo me perdoar. Tem gente que diz, eu não consigo perdoar, mas tem outros que dizem assim, eu não consigo me perdoar. Não aceito. Errei demais, pisei demais na bola. Só que aqueles que possuem a dificuldade para lidar com os próprios limites e erros, fracassos, incapacidades, tendem a se martirizar e se culpar de forma excessiva. São pessoas que vivem, às vezes, no perfeccionismo. Tem um ideal, conseguiram fazer, né? É um sentimento tão alto, é uma régua tão alta, que é demais. Às vezes nós esperamos... É claro que a gente tem que esperar o melhor de nós mesmos, né? Queremos fazer e oferecer às pessoas o melhor de nós mesmos, mas às vezes a nossa régua é muito alta. Então, a causa desse sentimento destrutivo pode ser o medo de sermos castigados pelos outros, sermos descobertos nos nossos erros, uma tendência de autopunição na qual nós nos martirizamos pelos nossos erros e vamos travando toda a nossa vida futura. Então, nós precisamos aprender, reconhecer a nossa culpa, reconhecer que temos limites. Aqui eu não estou dizendo que você não coloque alta a sua régua. Quero até explicar isso, porque dizem, às vezes a nossa régua está muito alta. Eu não estou dizendo aqui que você não coloque sua régua alta. Claro que a nossa régua tem que estar alta, ela tem que estar na altura de Cristo. Amém? Olha se a nossa régua é alta. Mas nós precisamos entender que nós somos seres humanos e vamos errar uma e outra vez. Não tem como a gente dizer assim, eu não vou errar nunca mais. Não. Ou esperar que os outros não errem com a gente, o que é pior. As pessoas vão seguir errando. Mas quando nós aprendemos, reconhecemos que temos limites, que somos frágeis, que somos humanos e que vamos errar todas as vezes, então nós começamos a ficar mais em paz conosco mesmo. A gente vai fazendo as pazes conosco. Aqueles que dizem, eu não consigo me perdoar. Por trás disso tem um sentimento de uma certa prepotência, né? Por que você não consegue se perdoar? Você se acha bom? Você é tão bom que não deveria ter errado? Você se acha tão acima dos outros que está isento de culpa, de cair na culpa, de cair no erro? Queridos, esquece isso. Ser humano precisa se perdoar, sim. Então, existem pessoas que vivem nessa loucura. Eu não consigo me perdoar. E eu também não vou perdoar o que fizeram comigo, como se tu fosses o alecrim dourado que ninguém pode tocar. Queridos, vamos parar com essas bobagens. As pessoas vão errar conosco, sim. E nós precisamos dar outra chance. E mais outra. E mais outra. Talvez você tenha que mudar a maneira de tratar as pessoas. Sim. Porque, sabe, pessoas tóxicas vão aproveitar disso. Nós precisamos, às vezes, tomar distância, como eu digo. Tomar distância. É necessário, muitas vezes. Mas nós precisamos entender que as pessoas vão continuar errando conosco. E a segunda coisa que é o nosso remédio para a gente entender que Deus quer nos levar por esse caminho de bondade infinita, em seu amor, que nos alcança e que nada nos separará dele, é a gente sair do julgamento. Porque quando deixamos de julgar, a culpa vai sumir. O julgamento é o alimento estragado do mal em nós. Nós precisamos nos livrar desse julgamento, sabe? Quando a gente compreende a situação das pessoas, a gente olha aquela pessoa não só
por aquilo que ela fez, mas por que ela fez aquilo? Por que ela mentiu? Por que ela abandonou? Por que ela fez o que fez? Quando nós compreendemos, nós vamos saindo do julgamento. E a Bíblia diz, não julgue para não serem julgados. Nem sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Então, é um processo de maturidade, onde não existem casualidades, sabe? Porque todas as pessoas que nós atraímos à nossa vida, porque nós atraímos as pessoas que nos rodeiam, nós atraímos. Nós somos como um imã. As pessoas que estão na nossa volta, porque nós atraímos essas pessoas, de alguma maneira. Então, quando nós entendemos que as pessoas que atraímos à nossa vida estão nos ensinando alguma coisa, vieram com uma missão, nos ensinar algo. Então não adianta dizer que perdoamos se planejamos, por exemplo, pequenas vinganças com as pessoas. Eu perdoei, mas agora quando ele voltar, ele vai eu vou fazer, ele vai ver. Vingança. Vou bater com a porta na cara dele. Plá, vingança. Nós planejamos vingança. Agora ela vai ver que é bom para tosse. Vingança. Nós precisamos sair disso, igreja. Não veio no meu aniversário? Eu não vou no aniversário dele. Até essas infantilidades nós temos. Não me cumprimentou? Não vou cumprimentar também. Olha como nós somos crianças. Agimos como crianças. Só que Cristo nos chama para andar em maturidade, igreja. Essa maturidade não é só para mim, para o pastor, para os líderes, é para todos. Aqueles que vão sentar à mesa do Cordeiro algum dia. Você está dentro dessa lista? Me faço a pergunta nessa noite. Você está dentro dessa lista? Dos que vão sentar à mesa do Cordeiro? Sim? Que amém bem fraco, igreja. Você está duvidando da sua salvação? Vou fazer um chamado para quem quer entregar sua vida a Cristo aqui. Sim? Oh, glória. Você tem certeza disso? Da sua salvação? Seu chamado? Da sua posição em Cristo? Então também tem que ter a certeza de que precisa andar em maturidade espiritual. Eu quero que nessa noite a gente fique de pé antes de participarmos da ceia. Porque a Bíblia diz assim, não se cansem de fazer o bem. Tem pessoas que talvez se sintam assim, pastor, eu estou cansada. Eu faço as coisas certas, eu trato as pessoas bem, eu faço bem, e eu recebo, o que eu recebo, tem alguma coisa errada aí. Porque ninguém que planta o bem recebe o mal. Tá? Ninguém. Você pode não colher naquela pessoa que tu está semeando bem, mas tu vai colher em outra aqui que não tem nada a ver, que tu nem está semeando. É assim que funciona. A lei da colheita é assim. Nós plantamos aqui e colhemos lá. Nem sempre vamos colher no mesmo lugar. Mas meu filho, eu vivo tratando ele bem, ele vive me destratando. Sim, mas... E os outros como te tratam? Né? Então vamos clarear as nossas ideias nessa noite. Eu quero que o Espírito Santo nos revele isso agora, em nome de Jesus.